em nosso meio, em nossos corredores, Pai, sobre cada pessoa. Faz o teu agir, faz o teu querer. Nós queremos te adorar e te agradecer, Pai. Que o nosso louvor possa ser com alegria, Pai. Possa subir como um aroma suave aos céus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos adorar então? Seu povo, povo escolhidos para brilhar a tua luz, dar a história dos nossos corações, a te chama da tua paixão. E só povo, só coração. Desejo de
vivos em ti, Pai. O medo já se foi, Pai. Somos livres, temos liberdade. Pois fui perdoado do meu pecado. Tua glória com teus cabelos. Estava órfão, sem abrigo. Agora sou realizado. Estava quebrado, tu me curaste. Teu amor
vezes a gente tem um visitante aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Que o Espírito Santo toque o seu coração. Antes de eu trazer um versículo aqui para vocês, hoje a gente teve um movimento do reino. Eu não pude participar, infelizmente, mas eu queria convidar 2 corajosos para vir aqui até a frente para testemunhar daquilo que Deus fez. Venha, Ana. Tem o Victor. E depois o Thiago. Bom, pra quem não sabe, o reino a gente sai nas ruas de manhã. Já foi de noite também, mas agora a gente está fazendo de manhã. Para anunciar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus para as pessoas, orar para as pessoas. E a gente estava com muita expectativa já, desde semana passada, do que Deus estava fazendo nos últimos finais de semana. E se eu posso dizer um testemunho que é notável ver o que Deus já está fazendo através desse movimento. Já dá para perceber as pessoas nos vendo. Sabe, nós oramos com uma senhora chamada Rosa, e a gente orou por cura em relação a ela, e ela se recebeu com tanto amor, com tanta alegria aquela oração, sabe? E ela falou bem assim: eu tenho um amigo que uma vez oraram com ele, lá perto do posto Grid ali, oraram com ele, ele vivia mancando e tomando remédio por causa disso, e aí oraram com ele, e agora ele nunca mais precisou tomar remédio. Glória a Deus! Glória a Deus, porque isso não é obra minha, não é obra sua, mas é obra de Deus através de nós. A gente está começando a ver esses frutos, a gente está começando a ver através da gente o que Deus está fazendo nessa cidade, sabe? Daqui a pouco vai começar assim, viu? Tem uns caras que chegam aí de manhã e começam a orar por cura, e a galera está sendo curada, é melhor você aceitar se você foi parado por uma dessas pessoas. Então, sabe, aquilo que começou lá atrás, com algumas orações na noite, olha onde a gente já está. E eu sei que Deus tem muito mais para fazer, amém? Aconteceu uma experiência bem marcante aqui hoje. A gente estava indo em direção à praça, assim, a gente queria chegar até lá. Estava meio difícil no caminho, a gente parava com algumas pessoas, a gente ficou uns 40 minutos ali no terminal, quase meia hora. Quando a gente chegou aqui na praça, eu olhei para o falar com o Matheus. Falei: Matheus, o reino de Deus chegou aqui nessa praça agora. E a gente foi, a primeira pessoa que eu parei era um homem sentado ali, que estava mexendo no celular. E eu comecei a conversar com ele, falar sobre Jesus, falar sobre o que Jesus fez. E eu comecei a conversar. Aí nisso chegou 2 pessoas ali que estavam em situação de rua. E essas 2 pessoas chegaram e falaram: nossa, vocês têm celular, vocês têm alguma coisa? Porque a mulher está passando mal, precisa ligar para a ambulância e não sei o quê. Aí eu olhei assim para aquela mulher, a mulher estava no chão, assim, aqui na praça, assim, na grama. E ela estava no chão, toda estirada no chão, assim, como se estivesse desmaiada, assim, realmente. E aí nisso eles falaram: vocês têm telefone para ligar para a ambulância, porque ela está passando mal ali. E aí eu fui até ela, assim, daí eu perguntei o que estava acontecendo. E ela falou: eu tô morrendo. Aí eu falei: por que você tá morrendo? Ela: eu tô morrendo. E aí eu chamei ela assim e eu falei: você não tá morrendo. Jesus veio aqui para te dar vida agora. E eu comecei a falar do amor de Jesus, que Jesus queria ver ela vivendo realmente, não ela naquela situação de rua, de vício e de droga, sabe? Mas que ela pudesse viver realmente o amor de Jesus. Eu comecei a falar isso para ela e ela começou a ser constrangida, sabe, por esse amor. Ela começou a falou um pouco ali da vida dela, sabe, de se achando como se ela não fosse digna. E eu falei: realmente, mas Ele nos ama da mesma forma, e Ele nos quer, e Ele quer você próximo, assim. E eu orei com ela ali, ela chorou, ela agradeceu, mas eu sentia que
realmente essa cidade, ela clama pela revelação de Deus, pela revelação dos filhos de Deus. E, cara, Jesus é real, Jesus é presente, Jesus está aqui. As pessoas que não têm salvação, que vivem presas em vícios, elas precisam conhecer Jesus. Então, quando aquelas duas pessoas que estavam em situação de rua vieram falar por ambulância, na verdade, não foi uma ambulância que elas queriam Jesus, sabe? Aquilo a ambulância é só o que os olhos humanos conseguem ver, mas o coração daquelas pessoas precisavam era Jesus. Elas vieram clamando por Jesus. E nós precisamos dar essa resposta para ela. Foi bem impactante isso na minha vida ali, e creio que foi também na vida daquela mulher. A gente queria ler com vocês um versículo que está lá em Salmos. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graça e nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Então esse movimento que teve no reino, ele foi para semear em outros corações aquilo que a gente já vive aqui, né? Aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Nessa vida que a gente tem, que é a vida com Deus, ela reflete muito para outras pessoas. E a gente quer levar esse amor e tudo aquilo que o Senhor faz é bom. A gente quer transmitir a outras pessoas também e quer que elas o conheçam. Quer que elas conheçam verdadeiramente esse Deus que é maravilhoso. E é isso, gente. Eu queria orar agora com vocês. Paizinho, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor se faça presente aqui, Deus, em nosso meio, Pai. Senhor Jesus, obrigada, Deus, pela sua maravilhosa graça, Deus, derramada sobre nossas vidas, Pai. Paizinho, continue, Deus, durante esse culto, Pai, se fazendo presente, Deus, e que a sua presença, Deus, seja real, Deus, em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queria convidar agora o Victor para vir aqui de novo. Léo, você ora pela vida do Victor. Pai querido e grandioso, peço, Pai, que o seu Espírito venha, Pai, sobre a vida do Victor agora. Usa a boca dele, Pai, seja sobre a mente dele, sobre o coração dele. Pai, que a sua palavra realmente possa vir no nosso coração, Pai, no meio do Victor, Pai. Usa o teu filho, Senhor Deus, em nome de Jesus. E que os nossos olhos, a nossa mente, os nossos ouvidos possam estar atentos, Pai, para a sua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, gente. Pode sentar. Tá friozinho, né, gente? Faz tempo que eu vou falar que tá frio. Não sei, acho que é uma coincidência. Mas é isso aí, tá todo mundo agasalhadinho, tem uma galera de touca ali, ó. Como vocês estão, gente? Vocês estão bem? Eu não sei vocês, mas meu coração tá ansiando por mais coisas de Deus, assim. Quem estava aí domingo passado na igreja? Quem ficou até o final? Olha só, as mãos não abaixaram, hein? Mas domingo passado, gente, a gente teve um momento com Deus sobrenatural aqui. Foi um momento tremendo, de verdade, assim. Eu acho que não tem... Acho que eu nunca vi algo tão sobrenatural na minha vida. E esse domingo eu fiquei refletindo tanto sobre o que aconteceu e conversando com Deus, e sabe...
Eu já sabia que eu tinha que trazer a palavra sábado, e eu calmo no meu coração, Senhor, o que eu vou trazer para os teus filhos? O que o Senhor quer que eu traga? O que eu devo dizer depois de ter visto o que eu vi domingo, depois de ter ouvido o que eu ouvi domingo, depois de ter presenciado aquilo que eu presenciei domingo? E o que aconteceu domingo foi um mover extraordinário. Não só domingo, mas sexta, quem estava na sexta de oração? Mateus, Lisa, Ana, Emily. Foi tremendo, não foi? Não dava vontade de parar. A gente teve que parar e eu ainda tinha célula, mas eu queria ficar ali, assim. Sábado, quem estava aqui na oração do reino? Olha só, massa. Foi tremendo também, não foi? Foi assim, um outro mover, não tinha vontade de terminar. Que horas que a gente acabou a oração, gente? Quase hora do culto. E então chegou domingo, a gente ficou mais 1h40 depois que o culto tinha acabado. De verdade, esse domingo meu coração ficou impactado, assim, sabe? E eu comecei a questionar algumas coisas da minha vida, do meu dia a dia, do porquê eu faço o que eu faço, porquê eu penso o que eu penso, porquê eu estou indo onde eu estou indo, sabe? Porque a única coisa que vinha na minha cabeça era, eu queria estar na presença de Deus. Quem que estava domingo pode falar a mesma coisa? Quero um corajoso aí. Alguma pessoa que fala assim, putz, Vitor, não precisa falar, só levanta a mão, putz, Vitor, estou assim com meu coração também. Pode erguer a mão bem erguida assim. Amém, glória a Deus. Sabe, eu não sei como está sendo a sua rotina, a sua semana. Se você está no desafio de ler João, como a gente está com a igreja, se você está atrasado ou não, se você está lendo mais que João, se você está lendo outros livros, sabe, eu não sei o que você está fazendo, o que está fazendo, o que você está, e onde você está indo, por que está indo, mas eu sei que deveria existir uma coisa muito em comum entre a gente, que seria buscar a presença de Deus. Independente se você, Ana, está indo para o Canadá, independente se você vai para a faculdade de noite, algo que nós deveríamos estar todos fazendo é buscar a presença de Deus. Vocês concordam comigo? Todos nós deveríamos estar buscando a presença de Deus. Buscando a presença de Deus e compreender quem Ele é, em permitir ser mudado por essa presença. E sabe, essa busca que a gente deveria estar buscando, essa vontade de conhecer mais de Deus, elas são os primeiros passos do que nós chamamos de avivamento. São os primeiros passos para aquilo que a gente chama de avivamento. Alguém sabe o que é avivamento? Ninguém sabe o que é avivamento? Corajoso aí, vai Zé, o que é o avivamento? Amém, legal. Que mais? Vamos lá, gente. Quero ouvir opiniões. É uma unidade, um grupo de pessoas que têm pedidos sobre isso. Legal. Eu queria ler com vocês Joel 2, 28 e 32. Tá lá já? E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, pois conforme prometeu, o Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Baixe sua cabeça e quero orar mais uma vez com você. Senhor Jesus, Pai, eis-nos aqui, Senhor Deus, abre o nosso coração, Senhor, para a Tua Palavra. Senhor Jesus, que
tudo que for dito aqui, Pai, possa ser uma palavra que vem e flui do céu, Senhor. Deus, Tu tens liberdade aqui, Senhor. Espírito Santo, que desde já o Senhor venha incomodar o nosso coração, que o Senhor venha sondar o nosso coração, Pai, para que a gente saia diferente de como entramos, Senhor. Que a gente saia diferente de como chegamos aqui, Pai. Que a gente venha ter a esperança verdadeira no Senhor, Deus, ao sairmos daqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, pensando sobre o que é avivamento, eu quis simplificar uma frase dizendo que avivamento é o sinal do fim dos tempos e uma consequência de estarmos vivendo o que o Espírito Santo tem para nos oferecer. E eu quero justamente falar isso com vocês hoje. Não sobre avivamento em si, mas um coração que anseia pelo avivamento. Um coração de avivamento. Como nós fazemos para ter um coração avivado? Um coração buscando por esse avivamento. Primeira coisa, é necessário ter arrependimento. Joel, o livro que a gente leu, ele é de um profeta, a gente chama de profeta menor, não quer dizer que é um profeta menor de altura, mas é porque ele fez um livro que só tem 3 capítulos. E se você for pegar Isaías, Jeremias, tem tipo 20 capítulos mais, entendeu? Então Joel é um dos profetas menores que a gente tem na Bíblia. E ele trouxe nos seus capítulos o que seria o dia do Senhor. E o que seria esse dia do Senhor? O dia do Senhor foi o dia que Deus escolheu para julgar a terra. O dia do Senhor é o dia que Deus virá para julgar as nações. E sabe, Joel traz de uma forma bem ilustrativa, comparando como foi com o Egito, quando o povo ainda era escravo, com fome, secas, gafanhotos, pragas. Assim será o grande dia do Senhor. Só que ele também traz uma coisa mais futura, falando que o grande dia do Senhor será como um exército que vem derrubando tudo, destruindo tudo que tem à sua volta. E nós estávamos incluídos nisso. Mas por quê? Da mesma forma que o Egito escravizava o povo hebreu, o pecado escraviza a sua vida. E o pecado que você faz vai contra o Senhor. E é por causa desse dia que o Senhor virá para julgar o pecado, para julgar o seu pecado. Mas, em Joel, ele nos traz uma mensagem de arrependimento, convocando a cidade a se prostrar e a se arrepender, para que eles não fossem destruídos. Põe para mim lá, Arthur, Joel 2, 12 e 17. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim, vocês poderão trazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnem o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança motivo de zombaria e piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Sabe, apesar da ira de Deus em relação ao pecado, a misericórdia, a graça e a bondade de Deus são mais poderosos que a sua ira. Por mais que Deus se ire, por mais que Deus tenha marcado um dia para julgar as nações da terra, Ele ainda diz: arrependa-se. Arrependa-se, porque eu posso mudar a minha ideia sobre você. Eu posso
mudar a minha concepção sobre isso, porque eu sou misericordioso, eu sou cheio de amor e eu sou muito paciente. E sabe, isso tudo aconteceu no Velho Testamento, mas essa graça de Deus, ela se manifesta através da vida de Jesus, em sua morte e ressurreição na cruz. Romanos 5 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Indo para o versículo 6, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, como agora fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Isso é muito legal de ver, porque quando Joel escreve, quando a gente lê o Joel ali, é uma sombra de Jesus, é uma sombra do que seria a graça verdadeira de Deus, a graça que nos salva, que só vem mediante ao arrependimento. Mas às vezes você pode pensar: eu já sei que é Cristo, mas ainda não consigo viver em santidade, não consigo viver longe do pecado. Romanos 6 nos diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na ressurreição na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Pois sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que também viveremos com ele. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então vamos pecar, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou a obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitido. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos da justiça. Eu sei que foi um texto longo, respirar agora, mas a quem você tem obedecido? Essa é a pergunta que fica no seu coração.
Você tem obedecido ao pecado que leva à morte? Ou você tem obedecido, como ele diz aqui, você tem obedecido ao você tem ou escravos do pecado ou escravos da obediência? Sabe, a gente pode tomar uma decisão hoje de se posicionar verdadeiramente, de coração, como Paulo traz aqui na carta, de coração, de obedecer a Deus. De obedecer a Deus. Sabe, a decisão de abandonar o pecado, de se arrepender, viver uma vida na graça de Deus, é o passo mais fundamental para que a gente viva um coração de avivamento. Sabe, os próximos passos que eu vou falar aqui, eles vão ser vãos, se esse não acontecer primeiro. Se na sua vida, Deus está falando no teu coração agora, coisas que você precisa abandonar, coisas que estão no seu coração que você precisa largar, e se você não largar isso, você não abandonar isso, o avivamento no seu coração não vai chegar. Precisa de arrependimento, precisa de uma mudança de mente, precisa que o seu coração deixe para trás, sabe? Deixar de obedecer ao pecado que te leva à destruição, à morte, e obedecer a Cristo. São decisões diferentes, pode ser difícil, mas Deus nos mostra que a graça dele nos permite viver dessa forma. O segundo passo, beleza? Arrependimento, glória a Deus. Para a gente viver um coração de avivamento, é ser satisfeito em Deus. Sabe, em Joel, depois que ele fala sobre arrependimento, Deus diz que restauraria o que estava quebrado, que encheria os lagares que foram devorados, os lagares, restauraria o que foi devorado, o que foi perdido, estaria restaurando novamente, que pouparia o povo e permitiria que eles experimentassem o melhor de Deus. Põe para a gente lá, Arthur. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Levarei um invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá e o mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra. Regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando seus frutos. A figueira e a videira ficam carregadas. Ó povo de Sião, alegrem-se e regozijem-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas do outono, conforme a sua justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficam cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Eu vou recompensá-los pelos anos de colheita, que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o devastador, o devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão e até ficarem satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Eu sei que é muito texto, gente, mas quão maravilhoso é ler esse texto. Sabe, quando eu li e reli isso, meditando na palavra de Deus, o Senhor falou comigo que é necessário que haja um avivamento. Para que haja um avivamento no nosso coração, a gente precisa estar satisfeito nele. Sabe, quando Jesus veio, Jesus morreu por nós e ressuscitou,
o nosso coração precisa ansiar por mais dele. E sabe, quando nós nos arrependemos e buscamos a Deus, Ele diz que Ele é tudo que nós precisamos. Ele vai nos satisfazer plenamente. Plenamente. Nós nos alegraremos nele, nós louvaremos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Sabe, é se satisfazer nas coisas de Deus. Não estou falando de você vir para a igreja e levantar sua mão e cantar. Não, estou falando de você amar vir para a igreja. De você amar vir adorar a Deus, mas não só na igreja. A gente não está falando só do domingo, a gente está falando do teu dia a dia. De você chegar na segunda-feira, no teu quarto, na tua faculdade, onde você estiver, Senhor, eu quero a sua presença. Eu amo a sua presença, eu me alegro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por mim e eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti, eu sei que tem mais. O Senhor falou que encheria os lagares. O Senhor falou que restauraria tudo. Eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Eu tenho tanta coisa para mudar. Senhor, eu não sou perfeito. Eu quero que o Senhor mexa comigo. Eu quero que o Senhor me mude. Eu quero que o Senhor faça tudo em mim. Sabe? Ser satisfeito na presença de Deus. Buscar Ele até que a gente veja em nós Ele. Saiba que você não precisa buscar em lugar nenhum satisfação, aprovação e amor. Tudo isso você encontra em Jesus. Tudo isso você encontra em Deus. O terceiro ponto, para a gente ter um coração de avivamento, nós sermos guiados pelo Espírito. Nós sermos guiados pelo Espírito Santo. A gente vai ler mais um pouquinho, tenham paciência. Romanos 8. Portanto, agora, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora é incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão mais sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do teu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito Santo testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Uau! Você tem o Espírito Santo dentro de você? Amém?
Você tem um Espírito Santo que habita dentro de você. É esse Espírito que testifica. É esse Espírito que nos mostra que somos filhos. É esse Espírito que nos guia. Sabe? Se nós não formos guiados pelo Espírito, nós seremos guiados pela carne. E se nós somos guiados pela carne, nós caímos em pecado. E aí a gente volta para o passo lá anterior, de se arrepender, de ser satisfeito em Jesus. E se a gente não é satisfeito, se a gente não é guiado pelo Espírito, nós somos guiados pela carne, e nós voltamos para o pecado, e nós temos que nos arrepender. E você vai ficar nesse ciclo até quando? Até quando esse ciclo vai ficar na sua vida? Até quando você vai deixar a tua carne te guiar? Gente, o Espírito Santo de Deus é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. É o mesmo Espírito. Se nós não nos inclinarmos ao Espírito e não nos permitirmos sermos moldados e transformados, nós jamais vamos viver um avivamento. E o avivamento nada mais é que o aviso do grande dia do Senhor que está chegando. O dia do Senhor está chegando. Esse dia do Senhor está chegando significa que Jesus está voltando. Para nós, será um dia maravilhoso. Mas para quem não recebeu essa mensagem, para quem não creu, para quem não quis, será um grande dia terrível. Quem poderá suportar o grande dia do Senhor? E sabe, eu não estou dizendo isso aqui para você ter medo, não. Não estou aqui te acusando para você ter medo do grande dia do Senhor. Não, porque eu te mostrei um caminho. Só há um caminho, só há uma verdade para você chegar a Cristo, chegar a Deus, que é Cristo. Sabe, não tem o porquê você ter medo, sabe? Há um caminho, há uma porta, há um jeito. Se arrependendo, se satisfazendo com Cristo e vivendo o que o Espírito Santo tem para você. E eu quero fazer uma última pergunta. Pode vir aqui para o piano se quiser. Por que a gente precisa de um avivamento? Por que você, Isa, precisa de um avivamento? Por que você, Enzo, precisa de um avivamento? Por que você, Vitória, precisa de um avivamento? Por que a gente precisa de um avivamento? Existe uma reflexão muito legal que Joel faz nos capítulos que a gente leu. Quando eu disse que no começo do livro de Joel, Deus restauraria, Deus fala que restauraria as estações de chuva. E o que isso significa? Significa que quando, nessa época, alguém quer plantar algo, ele planta na primeira estação de chuva, onde a terra pode ser preparada, onde as sementes podem ser colocadas e germinadas com uma terra boa. Depois passa por uma outra estação, e assim vem a outra estação de chuva. Enquanto a chuva não vem, o dono da terra não colhe. Enquanto a chuva não vem, o dono da terra não colhe. Sabe, Joel traz antes que isso estava destruído, não existia mais estação de chuva.
Não tinha isso. E os lavradores, eles ficavam perdidos e colhiam frutos que não eram bons, frutos que não se desenvolviam, demoravam. E quando o Jean fala que para a gente se arrepender, Deus restauraria as chuvas, as estações de chuva, a gente pode entender isso como lavrador sendo Jesus. E os frutos somos nós. Porque nós precisamos de um avivamento. Porque a gente precisa se arrepender para que Deus possa derramar a sua chuva. Nós precisamos nos arrepender para que Deus derrame a sua chuva, para que mais frutos sejam colhidos. Se o lavrador, o dono da terra, colhe antes da chuva, ele vai colher frutos. Mas se ele colhe depois que a chuva vem, ele vai colher muito mais frutos. E Jesus quer derramar o avivamento dele, não para que a gente viva experiências boas, não, porque ele quer colher mais frutos. Ele quer colher mais frutos, o máximo que ele conseguir, o máximo que ele puder. E o avivamento só vem se eu e você nos arrependermos, se eu e você nos satisfazermos em Deus e se nós buscarmos sermos guiados pelo Espírito. Só assim o avivamento vem. E com o avivamento a chuva vem, e os frutos crescem, e os frutos vêm, e mais gente é alcançada para Cristo. Mais gente pode conhecer o amor de Deus, mais gente vai conhecer quem é Jesus. Mais e mais e mais e mais. Enquanto a chuva estiver vindo, mais frutos e mais frutos. Depois do nosso arrependimento, depois de toda essa saciedade que Deus nos dá, derramarei do meu Espírito. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E eu mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para quem aquele o Senhor chamar. Eu quero que você feche os seus olhos. Deus quer derramar um avivamento sobre essa cidade. E Ele pode nos usar. Ele pode usar outras pessoas, mas Ele está nos dando a oportunidade para nós. A oportunidade de nos arrependermos verdadeiramente, de coração, de rasgar o nosso coração e não as nossas roupas, de forma aparente. Ele quer o nosso coração rasgado. Eu não sei como está o seu coração, mas eu sei que eu posso dizer uma coisa: você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo porque nada nesse mundo vai te satisfazer a não ser Cristo. Nada nesse mundo, nem relacionamentos, nem amigos, nem uma profissão de carreira, nem nada disso que o mundo prega vai te satisfazer a não ser a Cristo. Nada mais. Jesus,
por Ele. É por Ele que nós podemos ser salvos. É por Ele que nós podemos ser transformados. É por Ele que nós podemos deixar a vida, aquela vida velha para trás. É por Ele que nós podemos confiar. É nele e somente nele. Jesus não te chama apenas para vir para a igreja. Jesus não te chama apenas para você estar aqui. Ele te chama todos os dias para estar na presença dele. Todos os dias para conhecer mais ele. Todos os dias para você ser satisfeito nele. Todos os dias para você vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo, para você ser transformado. Eu queria te fazer um desafio. Se você ainda não tem a Cristo em seu coração, se você sente que você não entregou a sua vida para esse homem que tem todo o poder, para esse homem que é autoridade sobre todas as coisas, esse homem que pode te dar amor, que pode te dar cobrir aquela carência do seu coração, eu queria que você levantasse a sua mão. Ou melhor, eu queria que você ficasse de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé.
a voz do Espírito Santo, se inclinar à voz do Espírito Santo. Então, no seu lugar, comece a buscar quem o Espírito Santo é. Se você quiser sair da sua cadeira, se você quiser ir para o canto, se ajoelhar, você